Irmãos e irmãs, estamos celebrando a alegria da Páscoa do ressuscitado, por isso a liturgia da semana, ela celebra como se fosse o domingo, né? Durante 8 dias, por isso se lê, se reza o glória, né? Também para manifestar a alegria que a igreja celebra, porque Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. Então nós expressamos na liturgia, através do canto, né? Proclamamos o Cristo vivo e ressuscitado. Durante uma semana se celebra como fosse o dia de domingo, o dia da ressurreição, né? Nós vemos hoje no Evangelho que o ressuscitado aparece aos discípulos. Eles caminham com Jesus, estão tristes, o que não era para ser de menos, né? Aborrecidos, desanimados, porque eles haviam alimentado uma expectativa messiânica com relação ao Messias, e muito embora a expectativa que eles tinham foi frustrada, né? Porque parece que Jesus se manifestou, se apresentou de uma maneira bem diferente como eles esperavam, queriam e imaginavam. E ainda mais, tendo passado pela cruz, foi humilhado, desprezado, mataram ele, né? Jesus aparece ressuscitado e pergunta para eles, para ver o que vocês estão conversando pelo caminho. E eles: és o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? E Jesus se faz de desentendido, diz: o que foi que aconteceu? E eles começam a dizer aquilo que aconteceu com o Nazareno, que era um grande profeta. Jesus não é um profeta, Jesus é Deus, para começar. Esperávamos que... Então a expectativa deles em relação ao Messias era bem diferente daquela como Jesus se apresentou. Por isso que a gente tem cuidado, né, para não alimentar falsas expectativas messiânicas, né? Querer um Deus segundo os nossos caprichos, nossos desejos, nossas vontades. A gente pode se frustrar, viu? Já aconteceu com os discípulos, com os apóstolos, também ficaram os mestres da lei, os fariseus, porque eles pintaram um Deus, um Messias, e dali que tinha que ser segundo a lógica deles, segundo os critérios, caprichos, desejos, vontades. Jesus se apresenta de uma maneira completamente diferente e acaba frustrando a expectativa, não só das autoridades políticas, religiosas, mas também dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Mesmo ressuscitado, veja a dureza do coração. Ele morreu, ressuscitou. Jesus falou várias vezes que isso ia acontecer. Mesmo depois de ressuscitado, ainda eles estão em dúvida. Algumas mulheres nos deram um susto, foram até o túmulo, mas não encontraram, e disseram que talvez alguém roubou o corpo, né? Nos deram um susto. Outros disseram que ele ressuscitou e apareceu, mas nós não vimos. O ressuscitado caminha com eles, né? Em várias passagens nós vamos ver Jesus começa a aparecer, e o coração dos discípulos, dos apóstolos, eles estão com medo, inseguro, muitas dúvidas no coração. A imagem da sexta-feira está muito presente, tudo acabou, tudo está terminado. Eles irão precisar ainda, por isso que Jesus vai ter que confirmar eles na fé, derramar sobre ele o Espírito Santo, né? Recebereis o Espírito Santo em poucos dias, e na força do Espírito Santo vocês irão compreender tudo aquilo que ainda não compreendem. Jesus falou para os seus discípulos, seus apóstolos, precisaram esperar até o dia de Pentecostes, a ajuda do alto, para entender as coisas de Deus. Então isso pode nos ensinar a humildade, né? Muitas vezes, para entender as coisas de Deus, é preciso dobrar o joelho e rezar, e pedir que o Senhor venha em socorro. Se aconteceu com os apóstolos,
com os discípulos, que foram testemunha ocular, imagina se não pode acontecer conosco também, né? E repito, era o grupo que estava com ele. Mesmo estando com ele, pensavam diferente. Não havia sintonia entre mestre e discípulo. Quando não tem essa sintonia entre o mestre e o discípulo, essas coisas elas costumam acontecer. E aí é preciso a ajuda do alto para que as coisas mudem. Se não vier a ajuda do alto e a gente não dobrar o joelho e ter humildade, a gente continua caminhando na escuridão. Mesmo que venha na igreja todos os dias, de segunda a segunda. Humildade para acolher do jeito de Deus, do modo de Deus, como Deus se manifestou e não como eu gostaria que. É porque tem muita gente hoje que quer uma religião, um Deus, conforme eu acho, penso, segundo os meus critérios, segundo os meus caprichos. Essa igreja, ela nunca existiu, viu? E nunca vai existir. E os discípulos tinham muito disso, né? Da mentalidade humana. Jesus precisou purificar, como precisou purificar o templo e fez o que tinha que fazer, vai ter que purificar o coração, vai ter que iluminar, vai ter que mandar ajuda do alto, vai ter que enviar o Espírito Santo, e aí sim, com a ajuda de Deus, com a graça do Espírito Santo, mas sempre ajudados pelo poder de Deus, o coração aberto, com humildade, eles vão entender tudo aquilo que até então ainda não tinham entendido. E a partir do momento que eles entendem e compreendem, vão ser no mundo os testemunhas, e por isso que deram a vida, senão não teriam dado, teriam desistido, abandonado. Aquilo que acontece humanamente é assim, né? A partir do momento que a gente não entende, a gente abandona. E quando a gente entende do jeito de Deus, importante frisar isso, do jeito dele, não do nosso jeito, nós estamos dispostos a, se necessário for, dar a nossa vida, desde que nós tenhamos uma profunda, genuína e verdadeira intimidade com Ele. Beleza? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.